Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Quero começar dizendo para você que são tantas coisas que acontecem para nos fazer parar. Mas você não pode parar. De forma nenhuma você pode parar, porque Deus não tem compromisso com o frouxo. Você tem que prosseguir até o fim. Então diga para o teu irmão que está ao seu lado: foi difícil. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir, e jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido, olha aí, pelos meus irmãos. Podem falar, Ivonete, de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, tá ligado? Mas eu garanto que Deus está contigo. Eu sobrevivi. Vai! Cadê os adoradores? Quem vai me repetir? Só por causa desse culto, dessa praça, Jesus me disse que é um grande livramento para esse bairro. Eu era botaça. Sabe o que o Senhor me disse? Que Satanás já tinha escrito o nome de alguns cidadãos que ele iria ceifar. Mas hoje Jesus arranca teu nome da mão do diabo. Muda a tua história. Você está me ouvindo? Você está aqui? Você está me ouvindo? Você está aí deitado? Jesus vai te pegar. Meu Deus! E até rios de... Ai, Jesus. Muitas famílias iam chorar nesse bairro, viu, pastor? E até uma chacina. O Senhor me diz aqui. Xarabacandarada. Já estava tudo engranado, mas hoje Deus arranca os nomes da mão do diabo. O negócio contigo é doido mesmo. Por isso a perseguição. Mas o meu Senhor diz: não para. Não para, porque 2017 é um ano de virada para a sua vida. Você perdeu algumas coisas que Deus permitiu e te afastou de algumas pessoas porque também Deus permitiu, para eles saberem que quem te exalta é o Senhor, não é através deles que tu vai se exaltar. Aproveitar com tudo que está caindo. Você está entendendo? Deus te separou. Agora tu vai ver o que vai acontecer. Eu sobrevivi. Vai! A perda foi grande. Eu não vejo o Senhor há muitos anos, mas o Deus que eu sigo e que tu serve te conhece no teu oculto. E Ele acabou de ver. Jesus está aqui, tu não está sentindo não, seu besta. Até porque adora. Até porque adora. Jesus está aqui. Só que eu já tinha desistido. Olha eu aqui. Escuta aí, Satanás. Olha eu aqui. Olha o Senhor e o pastor Marcos Nascimento. Olha essa virada aqui. Agora, meu filho, agora porque tem varão na terra. Agora, porque a igreja não são parentes. A igreja é onde nós estamos. E aonde estamos reunidos, Deus se faz presente. Oh, eu quero ouvir, porque Ele já mudou o rumo da história. Eu estou entendendo tudo, Jesus. Vai ser lindo, o negócio vai virar. Se tu pode ficar de pé, então vai, fica de pé. Vamos adorar, adoradores. Estão querendo ver tua queda, o teu final.
mas não pague na mesma moeda. Ó, nem tampouco desejo mal. Eita, parte difícil, ainda se vierem contra ti. Continue a lado ungido, porque humilhado vão te procurar, viu? Oh, Deus é exaltado. Ele vai mudar, vai enviar anjos no trono da glória, com as paradas de banhada na terra. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando. É só pra quem crê o milagre. E o final dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vieram contra você vão ter que ver você subir. Subir no degrau da exaltação de Deus. Eu queria sentir. Recebe o renome de Deus. Pois eu tenho a certeza que você está na mesma mesa. Ei, você vai sentir também. Jesus está aqui. Pois eu tenho a certeza que você está na mesma mesa pra comemorar tua vitória. E o que vai acontecer? Ele vai mudar. Vai enviar anjos do trono da glória, com as paradas de banhada. Pra quê? Pra lutar. Cadê? Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Ele vai mudar, vai enviar anjos do trono da glória pra lutar. Olha, os teus inimigos vão ter que fugir. O Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte. Eu não vou resistir. Não. Abre a boca agora. Abre a boca e vai adorando. Continue dando glória, continue dando glória, continue dando glória. Não para de adorar. Isso, não para. Jesus está renovando ela com línguas. Jesus está dando variedade de línguas a ela. Pra receber tua vitória, de que forma o Senhor já falou com você. Não se desligue do mistério, continue dando glória, porque a qualquer momento o Senhor no movimento vai trazer tua vitória. Continue dando glória, e continue dando glória, dando glória, seja um vaso de poder. E continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. Continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. Ai, meu Deus, tá.
homem da fornalha já chegou nesse lugar. E continue dando glória. E continue dando glória, que o Senhor nesse momento está te dando a vitória. Eu quero ver vocês. Você sabia que o meu Deus muda a história? Você crê? Você quer que ele mude a tua história hoje? Você quer que ele mude a tua história hoje? Você. Não ele. Olha pra mim, você de branco. Tu quer que ele mude a tua história hoje? Você quer que Jesus mude a tua história hoje? É isso que eu estou te perguntando. Quer? Então renova a tua aliança com ele. Então te chamou para adorar. Verdade ou mentira? Verdade. Não estava o quê? Acabou. Chega. Deus aí chamou para ser um levita. Escuta só um pedacinho dessa música para você. Você cantou agora lá. Glória a Deus, Pai. Sol. Quero dois obreiros aqui. Perdeu. Não importa o que você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Você também quer reconciliar? Mas a tristeza e o desespero. Se você quiser reconciliar, vem agora logo. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Olha aí. Ele se importa. Vem agora. Nunca vi agora. É agora! Ele não desiste. Tem baterista aí só se importa. Ei, o momento é esse. Ele compreende o teu lugar. Nunca vai não importa o que você fez. É hoje. Jesus conhece o teu interior também. É agora! Quantas vezes você a sepultura será fechada, depende de você. Sai do teu lugar e ainda falta você. Mas a tristeza e o desespero de me ser ou chorar. Não importa pra onde você foi. Fechou a tua sepultura. Foi fechada. Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Aqui, minha filha, aqui, ó. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende. Sai daí, porque a tua hora chegou. Sai daí, porque a tua hora chegou. Ele não desiste. Eu já vou parar, já vou parar. Ele não desiste. Sai daí, porque a tua hora chegou. Ele não desiste.
O Senhor está te esperando. Ele não desiste. O Senhor tem pressa em tratar com você Não hoje. desiste. O Senhor diz: eu te livro hoje. 3. A tua oportunidade é agora. 4. Jesus está dizendo: vem. Não desiste. Jesus está dizendo: sai e venha renovar a tua aliança comigo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida. O Senhor ora e encerra uma glória da Santa Casa. Depois encerra. Depois da mensagem. Quantos estão felizes? Fique aqui só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Que Deus, o Senhor, continue guardando a vida de vocês. Aleluia, que bom. Que os vossos nomes sejam escritos no livro da vida. E que os vossos pecados sejam perdoados por Deus, o nosso Senhor. Que haja paz e graça na vossa casa. E que a mão de Deus esteja servindo de proteção divina sobre os vossos lares. Vão em paz e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, bom, quantos ainda querem ouvir Deus falar? Quantos estão prontos para ouvir Deus falar? Então levante a sua mão para cá. Diga comigo: Deus, por mais uma vez. Diga uma vez mais. Use o teu filho, porque eu quero ouvir. Aliás, quero não, diga: eu preciso ouvir a tua voz. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o cinegrafista, né? Está queimando meu olho aqui com essa luz bem no meu rosto. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite, revendo meu grande amigo, pastor Marcos Nascimento. Vem cá, Marcos. É um guerreiro, um amigo, é um irmão. Sinto saudades do nosso pai. Jesus levou embora. Eu acho que ele deixou você para que eu adotasse, né? Deus te abençoe muito, sucesso. Você teve coragem de vir para um lugar que ninguém vem, e por isso o seu galardão é grande. Parabéns para você, para sua esposa, que deixou tudo para te seguir. A igreja que Jesus colocou nas suas mãos, esses guerreiros que você colocou aqui na frente, sucesso. Você é mais que um amigo para mim, você sabe disso. Você é um irmão. Só tenho contra ti esse cabelo. Isso não é de Deus, né? Ele disse que eu imitava ele, né? Mas Jesus vai libertar ele disso. A igreja diz amém? Olha aí, é a voz do povo. Bia, obrigado. Só você mesmo, né? Cantora do seu naipe, atendeu um pedido de um amigo, numa madrugada, vim para o meio da rua, em São Luís Maranhão. É por isso que o seu ministério é profícuo e será sempre honrado. Deus te abençoe muito. Pastor Felipe, está aí ainda ou já foi? Deus abençoe o senhor. Eu não sabia que ela cantava desse jeito, não. Deus honra vocês muito, para sucesso. Pastor Ivonete, Deus te abençoe muito. E te abençoe muito. E te abençoe muito. É só isso que eu tenho para te dizer. A igreja está feliz? Amém. Vamos estar em pé? Eu prometo que não vou pregar muito, até porque eu não quero estragar o que Jesus já fez aqui nessa noite, né? Mas
mas eu prometo ser breve, sucinto, mas... Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8, o versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros ainda dizem que tu és um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja que crê nesse texto, diga amém. Feche a Bíblia, coloque no banco. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que mais uma vez e os céus vão se abrir sobre este lugar, e a igreja que aqui está reunida será tomada pela sua glória, e os que vieram de longe levarão um grande milagre para suas casas. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos vizinhos que estão sofrendo conosco nesta noite. Poderiam ter chamado a polícia, poderiam ter nos impedido de fazer este trabalho, mas pacientemente estão conosco ligados em oração. Que caia sobre este bairro uma unção de milagres, uma unção de cura, uma unção de libertação. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este bairro inteiro com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre este lugar, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e fala conosco, fala profundamente, e fique conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: olha, pastor Marco, nenhuma lembrança desde a minha infância até os dias de hoje de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Olha, 3 crentes entenderam. Eu vou tentar melhorar para ver se todo mundo entende. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Isso. Muitas vezes fui obrigado a chegar no culto depois que ele começou. Às vezes sou obrigado a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses loucos aqui, que emendam o culto numa vigília. Aí para eles ele manda a seguinte palavra: eu fico até o sol raiar. Porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem pertence a esta igreja dê um grito de glória para empolgar o coração do pregador. Servindo a Cristo desde criança, eu tive a grata oportunidade me dada por Deus de conhecer esse livro, a Bíblia Sagrada. Esse livro se tornou o meu melhor amigo, se tornou o meu livro de cabeceira. Não consigo dormir sem ler esse livro. Nesses anos todos eu já li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Alguns livros dela eu passei de 100 vezes a leitura, como a carta aos Efésios, que é uma carta extremamente poderosa. Li mais de 100 vezes. Eu escrevi 20 livros acerca desse livro, e uma enciclopédia de 750 páginas. E confesso a vocês, cada vez que eu abro esse livro, eu fico apavorado, porque é como se eu estivesse lendo ele pela primeira vez. Não é um livro normal. Não é como um livro escrito por esses escritores como Paulo Coelho, como J.R.R. Tolkien, como um escritor de Harry Potter, como um escritor da saga Crepúsculo. Não é um livro que você lê de uma vez e perde a vontade de ler. Não. É um livro extremamente místico. Quando eu era criança me disseram assim: esse livro fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus falando.
Hoje, como sou mais velho e hoje sou professor da Bíblia, eu quero corrigir isso. A Bíblia é aberta ou fechada, ela é a boca de Deus falando conosco. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, não se faz um processo de julgamento sem que alguém coloque a mão sobre este livro e faça um juramento. Qualquer autoridade constituída americana só é constituída depois que ela coloca a mão sobre esse livro e presta um juramento. Ou seja, aberto ou fechado, esse livro é a boca de Deus falando conosco. Nessa minha caminhada com Deus, muitas vezes fui ofendido. Muitas vezes participei de debates acerca desse livro. Há pouco tempo atrás, agora eu estava na Câmara dos Deputados e eu atendi um ateu. E a batalha era sobre o ensinamento religioso na escola. E eu perguntei, por que não ensinar a Bíblia na escola? E o homem disse para mim, você é um homem atrasado, você é um religioso atrasado, você crê num livro que tem mais de 40 autores. Eu levantei e disse, pare lá, isso é uma mentira. Eu não creio num livro que tem mais de 40 autores. Eu creio num livro que tem mais de 40 escritores. Autor é um só, é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele olhou para mim tentando debochar e disse assim, quer dizer então que você acredita mesmo que o homem veio da mão de Deus, que pegou um pouquinho de argila e o fabricou? Eu disse, exatamente. Ele falou, pois eu creio no Big Bang. Eu orei para ele e disse, eu também creio no Big Bang. Aí ele travou. Eu disse, calma aí, você crê que o mundo foi criado através de uma explosão? Eu disse, sim. Ué, mas isso nenhum cristão nunca me disse. Eu disse, porque o senhor só encontrou um cristão que não lê a Bíblia. Eu falei, se o senhor me permitir, eu vou lhe mostrar o Big Bang na Bíblia. Ele falou, você me mostra o Big Bang na Bíblia? Eu disse, mostro agora. Peguei meu celular, que eu tenho a Bíblia Sagrada aqui, e abri no livro de Gênesis, no capítulo 1, vale até a leitura. Eu falei, senhor, cuidado para não cair dessa cadeira, senhor. Eu vou lhe mostrar o Big Bang na Bíblia. Ora, o Big Bang não é uma explosão da qual se iniciou todo o processo de formação do cosmos, de onde veio toda a matéria, os elétrons, os íons, a matéria por si só. De sim. Eu falei, vou lhe mostrar o Big Bang na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Aqui está o processo da criação do universo. E disse Deus, haja luz. O que é essa luz? Não, pastor, essa luz é o sol. Não, o sol e a lua foram criados no 4º dia da criação. No 1º dia disse Deus, haja luz. Da boca do Eterno saiu o poder, a glória, que os homens chamam de elétrons, de íons. Esses elétrons, esses íons, perfazem a matéria. E aí eu pude dialogar com ele e pude dizer a ele que a Bíblia Sagrada não é um livro de ignorantes. A Bíblia Sagrada é um livro que pode dar ao homem uma nova história, que pode dar ao homem uma bússola se ele estiver perdido no meio do mar. Esse livro não é normal, por isso eu quero incentivar esses vigineiros que estão aqui, não desprezem a Bíblia, amem a Bíblia, comam a Bíblia, leiam a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento. Não se esqueça daquilo que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. O Velho Testamento inteiro traz um recado de Deus. E o recado dele é esse: o meu filho está chegando aí. O Novo Testamento mostra o Filho que chegou. E hoje nós que vivemos pós-Novo Testamento recebemos o amor do Filho no nosso coração. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Eu pensei nessa vigília o que pregar, o que falar, o que ensinar. Eu pensei até, se estivéssemos em um lugar fechado, a gente entrar no reteté e irmos até mais 6 da manhã pulando e gritando, e soltar o microfone na Bia, porque a Bia gosta de fazer esses movimentos. Mas como estamos na rua e tem muitas pessoas nos ouvindo, famílias estão nos ouvindo agora, eu queria dar aqui um ensinamento. E o ensinamento é profundo e lindo. O ensinamento está no texto que eu li. E o texto que eu li, Jesus está olhando para os seus 12 discípulos, o seu colégio apostólico, e está fazendo uma pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Quem sou eu para os homens? Os discípulos gritaram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus olhou para eles e disse: e para vocês, quem sou eu? E Pedro levantou a voz e disse: tu és o Cristo, tu és o ungido.
Porque Cristo significa o ungido. Tu és o amor de Deus encarnado, que foi entregue para nos salvar de todos os nossos pecados. Partindo dessa pergunta, eu queria perguntar a vocês que aqui estão: quem é Jesus para você? O que Jesus é para você? Pergunte à pessoa do seu lado: quem é Jesus para você? Não, mas pergunta com mais vontade. Já que a pessoa não responde, pergunta para outra que está do outro lado. Alguém respondeu para você? Quem é Jesus para você? Abrir a Bíblia Sagrada nos Evangelhos é você viajar. É você voltar num tempo, há 2000 anos atrás, quando pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Você sabia disso? O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito é o Evangelho de Marcos, o Evangelho que eu li para vocês. Só que ele foi escrito 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Pastor, como foi que as histórias permaneceram vivas? A tradição no mundo antigo era oral. Diga comigo, oral. Não ouvi? Pergunte o que significa, pastor. Os crentes daquela época, antes de dormirem, sentavam com os filhos e tinham um culto com eles, e contavam para eles em ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, a história de Jesus de Nazaré. E os pais diziam: aprendam essa história, porque quando seus filhos nascerem, vocês vão contar aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, e aos filhos dos filhos dos seus filhos. E a história era contada dessa forma. Já imaginou a dificuldade para se ter uma igreja naquele tempo? Se hoje, em pleno século XXI, temos uma série de analfabetos e uma série de semi-analfabetos, e muitos analfabetos funcionais, ou seja, que leem, não conseguem entender o que leem. Imagine, doutora Carol, doutor Tiago, que são amigos que estão comigo aqui. Imagine viver num tempo onde ninguém sabia ler e escrever, mas a história tinha que continuar. Então a Bíblia que nós temos hoje na nossa mão, ela é um milagre. As histórias que estão aqui, nós aceitamos elas por fé. E é a fé que nos faz entender que Deus está no nosso meio. E que Ele é tão grande que os pés dele começam a passear nesta praça, mas a face dele está diante dos serafins que começam a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e esta vigília está cheia da sua glória. Posso ouvir mais um grito para me empolgar? Deixa eu transformar este culto em uma aula de seminário, mas só para gente inteligente. No mesmo lugar onde foram encontrados esses evangelhos que nós temos na Bíblia, foram encontrados outros 40. Imagine que nas cavernas do Qumran, que fica lá em Israel, onde encontraram os evangelhos que nós temos na Bíblia, encontraram outros 40 evangelhos. Quantos evangelhos eu disse? 40. Não ouvi? Vê se o seu irmão entendeu o que ele acabou de falar. Pergunta para ele: você entendeu o que você acabou de falar? Diga para ele: além desses 4 evangelhos, alguém consegue recitar os 4 evangelhos de cor? Qual é o nome deles? Olha o que você acabou de dizer para mim. Houveram mais 40 evangelhos além desses. Os homens de antigamente, os poucos que tinham a habilidade com o nanquim, com a pena e com o papiro, escreveram as histórias que eles ouviram. Eu tive acesso ao Evangelho de Maria, ao Evangelho de Tomé. Eu consegui ler um novo Evangelho de João, outros livros que não estão aqui. Livros que, quando a igreja se reuniu como igreja, no concílio de Trento e no concílio de Nicéia, quando os pais da igreja estavam se resolvendo o que fazer para que a nossa religião tivesse um livro, eles pegaram todos os livros escritos e tiraram alguns livros. Não sei se você sabe, a Bíblia protestante, a Bíblia dos crentes, é um resumo da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais que o nosso. A Bíblia católica tem o livro de Tobias, tem o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, tem o livro de Judite, tem alguns livros interessantes, livros históricos. Então, quando os nossos pais pegaram aquela Bíblia a princípio e transformaram ela em regras de fé, quando houve uma grande revolução na nossa fé, no século XV, com Martinho Lutero e outros mais, eles pegaram a Bíblia católica, que era a primeira Bíblia, e viram alguns livros que existiam dentro dela, que tinham ensinamentos que não eram ensinamentos que eles criam. Por exemplo, orar aos mortos. É no livro de Tobias que tem a oração dos mortos: ilumine o caminho para que os mortos encontrem o céu. Mas os nossos pais entenderam o que está escrito em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo.
Por isso os livros começaram a ser cerceados e tirados da Bíblia. E o que nós temos então hoje na nossa mão é um livro de 66 outros livros. Nesses 66 livros nós temos 4 evangelhos. E eu, como curioso e pregador do evangelho que sou, um dia fiquei olhando para esses 4 e eu tive acesso aos outros 40 e fiquei perguntando: por que Deus deixou só 4 evangelhos? Por que não 5? Por que não 3? Por que não 10? Por que 4 evangelhos? Foi aí que o Santo Espírito de Deus começou a me falar sobre a Bíblia e o misticismo dela. Quando eu falo de misticismo, não pense em coisas de espiritismo. Pense em coisas sobre-humanas, em coisas sobrenatural, em coisas que os olhos não podem contemplar e os ouvidos não podem ouvir. Só o coração pode sentir. Aliás, se eu estivesse pregando para qualquer outro povo, eu ficaria perdido, porque jogariam pedras em mim. Mas como eu estou pregando para crentes pentecostais, os pentecostais entendem a minha linguagem, sim ou não? Eu perguntei a Deus por que 4, e o Senhor me fez voltar na Bíblia e lembrar da sua numerologia. A sua o que, igreja? Fala de novo. Se falar 3 vezes essa palavra rápido, está batizado com o Espírito Santo. A língua quase trava, né? Numerologia. Existem números na Bíblia que são linguagem de Deus conosco. O número 7 é o número da perfeição. O número 3 é o número da trindade divina. O número 6 é o número do homem, da imperfeição, porque o homem foi feito no 6º dia. O número 8 é o número do anticristo, que quer ser mais perfeito do que Deus, que tem o seu número 7. O número 1 aponta para a unidade única do céu, que é o eterno Criador. Quando olhamos para o número 40 na Bíblia, sabemos que ele fala de provação e tentação. É Jesus passando 40 dias no deserto, é o povo de Israel 40 anos pelo deserto, são os homens da Bíblia orando por 40. Então existem números que são linguagem de Deus. O número 4 também é. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque o número 4 fala da plenitude da visão humana. O homem só consegue enxergar quando a sua plenitude da visão, ela só pode ser contemplada através de 4Ds, ou seriam 4 dimensões. Quando você vai ao cinema, você encontra lá filmes em 2D, que são películas coloridas, filmes em 3D, que são aqueles que você tem que colocar o óculos e parece que a pessoa sai de dentro da tela. No Brasil existem alguns cinemas, são poucos, nos Estados Unidos são muitos. Cine 4D. O que é um cinema 4D? Além de você ver a imagem sair da tela, você sente o cheiro, você sente o vapor da água caindo sobre você, o assento onde você está, ele se chacoalha. Ou seja, é a visão plena da perfeição humana. O número 4, ele fala da plenitude do homem. Por exemplo, quando a Bíblia quer desenhar a terra, mesmo sendo a terra redonda, a Bíblia diz que ela tem 4 cantos. Eu nunca consegui encontrar nada que seja redondo que tenha canto, mas a Bíblia diz que a terra tem 4 cantos. Essa terra tem 4 cantos porque ela é medida por 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Essa terra é regida por 4 estações do ano. O número 4 é o número da plenitude da terra. Então imagine você que um ser humano, para ter uma visão plena de qualquer coisa, precisa de 4 fotografias. 4 o quê? Se eu pedisse agora para que este povo que está aqui me assistindo desenhasse essa tribuna onde eu estou pregando, os que estão na minha frente desenhariam o que estão vendo aqui. Eu não posso saber o que está na frente porque eu estou atrás, e você não pode saber o que está atrás porque você está na frente. Ou seja, para você saber o que eu vejo, eu deveria desenhar e te mostrar. Para eu saber o que você vê, você tem que desenhar e me mostrar. Para eu saber o que está aqui, desenhado à minha esquerda, somente as pessoas que estão à esquerda estão vendo. De igual forma, somente esses que estão à direita estão vendo aqui. Se eles desenharem essa parte, eles desenharem essa, vocês essa e eu essa, e colocarmos essas 4 figuras, eu tenho o quê? A visão plena. Diga comigo, a visão plena. Então respire fundo, porque vamos começar a entrar no manto da revelação. A Bíblia Sagrada fala de 4 evangelhos, porque cada evangelista tirou uma foto de Jesus. Você não entendeu? Vou falar de novo. Cada evangelista olhou Jesus por um ângulo e tirou uma foto dele e deixou para nós lermos aqui. E eu começo a me emocionar. Robson, mude a música para mim. Eu fico imaginando Mateus. Qual o nome dele? Não ouvi? Acotovela do seu irmão, diga: sabia que nem sempre ele se chamou Mateus? Houve um tempo que ele se chamava Levi. Era filho de família rica, família aristocrática em Israel. Era um menino que estudou aos pés do Dr. Gamaliel e aprendeu a arte dos números. Era economista.
Por ser economista, foi contratado por Roma para cobrar impostos do povo judeu. Os romanos eram tão covardes que não tinham coragem de cobrar impostos dos judeus eles mesmos. Tudo que eu roubei eu restituo 4 vezes. Você acha que ele é bonzinho? Você acha que ele está arrependido? É que quando Jesus disse, olha Zaqueu ali, todo mundo sabia, o ladrão, o cobrador de impostos. O povo ia linchar Zaqueu. Para não morrer, Zaqueu desce dizendo, calma, se fosse tudo que eu roubei eu restituo você. Devolveu o dinheiro ao povo, ou falou que ia devolver, porque ele ficou com medo de morrer. Então os judeus, eles eram usados pelos romanos como burro de carga. Levi era um deles. Levi era filho de família rica. Os romanos, quando iam cobrar impostos do povo, como Israel era escravo deles, pelo menos monetariamente, eles escolhiam uma cidade grande, por exemplo, a capital de São Luís. E todas as cidades vizinhas recebiam um recado, é para ir pagar o imposto lá no centro da cidade. Aí eles colocavam 200 escrivaninhas. Quantas escrivaninhas eu disse? 100 à esquerda, 100 à direita. Nessas escrivaninhas colocavam 200 cobradores de impostos. 200 judeus. 200 judeus usando a mesma roupa, era um uniforme, esses bancos aqui. E a multidão vinha pelo meio dessa praça e escolhia um lugar onde iam pagar impostos. Faziam isso para que ninguém soubesse quem é que estava cobrando impostos. Colocavam eles de roupa igual, com a barba no rosto, exatamente para que ninguém soubesse quem eram os cobradores, porque um cobrador, quando descoberto, poderia ser assassinado. É por isso que Zaqueu desce da árvore dizendo, eu vou devolver tudo que eu roubei. Levi está sentado no meio desses 200, e lá vem Jesus com seu colégio. Eu imagino Jesus com o colégio apostólico dele. Se fossem brasileiros, eles iam dar um jeitinho de dizer, Senhor, cada um de nós vai numa fila, quando a fila terminar, a gente ajuda. Pelo menos uma irmã deu glória a Deus. Vou falar de novo. Tem alguém no meio desses 200 que é especial. Pode imaginar os discípulos olhando um para a cara do outro, dizendo assim, como é que ele vê alguém diferente se está todo mundo usando a mesma roupa, se está todo mundo usando a mesma barba, se está todo mundo usando o mesmo chapéu na cabeça? Jesus via o que ninguém via. Jesus tem o poder de enxergar. Expulso por Paulo, como Pedro e Paulo brigavam muito, tudo que Paulo desfazia, Pedro ia e fazia. Paulo jogou Marcos fora, Pedro foi e pegou ele, diz, vou provar para você que esse menino presta. E Marcos se tornou discípulo de Pedro. Faltava 30 dias para Pedro morrer em Roma. Você sabia que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Deram a ele a morte de cruz, mas ele diz, não sou digno de morrer como meu Salvador. Quero uma morte pior do que a dele. E aí um romano teve a seguinte ideia, quer morrer pior do que Cristo? Vamos virar a cruz de cabeça para baixo. E é assim que Pedro morre. 30 dias antes de morrer, Pedro mandou chamar seu discípulo que sabia escrever. Qual o nome dele? Marcos. Qual o nome dele? E ele diz, Marcos, vem me visitar, mas não vem de mãos vazias. Traz papiro, traz nanquim e traz uma pena, porque eu quero deixar um relatório. Marcos senta do lado de trás das grades, Pedro dentro das grades, e Pedro diz, Marcos, antes de morrer, mas quando eu estava depressivo, uma mulher disse assim, ele ressuscitou e mandou um recado para vocês discípulos. Ele disse, ide, dizei a seus discípulos, mas tem um que ele lembrou em particular. Alguém deve ter dito, é João, o discípulo que ele mais amava. Não, não foi de João que ele falou. De quem ele falou? Ele falou de Pedro. Pedro, cadê você, Pedro? Aí levanta Pedro num canto, estou aqui. Pedro, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Jesus não esqueceu de você. Quando ele ressuscitou, ele lembrou só de você. Disse, avise aos discípulos e a Pedro que a nossa história ainda não acabou. A sua história não acabou ainda. Deixa eu te contar um segredo sobre vigília. É o melhor culto que há no mundo para se pregar a vigília. Não há um culto melhor, nem Santa Ceia é tão bom pregar quanto vigília. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Porque só vai para a vigília quem está lascado. Só vai para a vigília quem já tentou de tudo. Só vai para a vigília quem já fez o impossível. E como nada aconteceu, só restou a vigília. Enquanto de vigília, o crente não tem vergonha de quem está à sua esquerda nem à sua direita. Ele não está nem aí se a pessoa é rica, se ela é pobre. Ele entra e diz assim, eu só falar com você. Ei, amigo, é Deus falando com você nesta madrugada. Eu não te esqueci. Sua família te esqueceu, seu amigo te esqueceu, a sua igreja te esqueceu, mas eu não te esqueci. Assim que do Senhor pode aquela que amamenta o filho
querendo se esquecer dele, mas eu não me esqueço de ti. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonarem, eu, Senhor, te adoto por meu filho. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que quem viver verá. Se não for até o ano, você vai atravessar voando. E se tem alguém que acredita nisso, solte um grito para assustar o bairro inteiro. Mateus responde: Jesus para mim é o rei. Marcos responde para Pedro: Jesus era um homem simples. Saímos de Marcos, entramos em Lucas. Qual é o evangelho? Esse me apavora. Pergunte por quê. Além de Lucas não ser discípulo de Jesus, Lucas não é nem judeu. Lucas é grego. Ele é o quê? Pastor, o que tem ser grego? Ser grego implica em muita coisa. Primeiro, os gregos não criam em um único Deus, eles criam em 1 milhão de deuses. Os gregos tinham um céu só deles, chamado Monte Olimpo. E era no Olimpo que estava o Deus deles, Zeus. E Zeus tinha uns irmãos, era um triunvirato. Era Zeus, Triton e Hades. Um dominava o céu, o outro a água e o outro o inferno. Esses triunviratos de deuses geraram 1 milhão de deuses sobre a terra, como Hércules, Teseu, Perseu, Artemis, Afrodite, Apolo e tantos outros deuses e semideuses. Os gregos, além de amarem esses deuses, são os pais da matéria da ciência que cuida do corpo humano, da matéria da medicina. É Hipócrates o pai da medicina. Lucas vai ser médico. A Bíblia diz que ele é médico. Diz que ele é o quê? A pergunta que fica é: como é que um grego que tem 1 milhão de deuses e é médico troca tudo isso por um carpinteiro? Vou falar de novo. Como é que um médico, como é que um homem que acredita em 1 milhão de deuses troca tudo para acreditar em um Deus homem, em um Deus que era carpinteiro? A história merece o nosso respeito. Eu estava estudando sobre isso e me apaixonei, chorei o dia que eu descobri. Lucas era médico, havia estudado no Egito. Embora os gregos inventem a medicina, são os egípcios que fazem a medicina se tornar uma matéria como ela é hoje. Tanto é que nós temos a história das múmias. Encontram múmias de 3, 4 mil anos e estão lá intactas. Por quê? Porque os egípcios sabiam mexer com o corpo humano. Lucas é médico, ele aprende no Egito. Ao invés de ir para a Grécia, o Egito faz divisa com Israel. Ele resolve conhecer a Palestina e gosta da Palestina. As pessoas vinham de longe para saber o estado de saúde dele. Eu imagino umas pessoas vindo da Galácia, outras vindo da Tessalônica, de Corinto, da Panfilha, da Frígia. Chegam e perguntam: doutor Lucas, como é que está esse moribundo aí? E Lucas diz: Saul de Tarshite, porque esse era o nome dele, conhecido como Saulo de Tarso. Paulo, para nós que conhecemos, Paulo está muito mal, ele está em coma. E as pessoas perguntam: vai demorar muito para ele voltar em si, doutor Lucas? E o doutor Lucas responde: só os deuses sabem, porque ele é grego e crê em deuses. E a pessoa diz: não, doutor, não tem deuses não, só tem um Deus. E esse Deus é que esse Paulo aí ensinou nós, amados. A história diz que Lucas começa a perguntar aos visitantes o que é que eles pensam de Paulo. Um dia chega um grupo de Tessalônica para visitar o moribundo que está em coma. E Lucas pergunta: o que vocês vieram fazer? Queremos saber se vai demorar muito para ele voltar em vida. Por que vocês querem saber tanto? Não, porque ele esteve na nossa igreja no último culto e ele ensinou a gente sobre uma matéria chamada escatologia. Qual o nome da matéria? Escatos, futuro. Logia, estudo do futuro. E Lucas se interessa, ele é grego, ele é médico, a mente dele é de cientista, é curioso como é que é a história do futuro. E o que foi que ele pregou para vocês? Eu imagino o crente pegando um papel e dizendo: eu anotei aqui, olha. Ele falou assim para nós, doutor Lucas, deixa eu ler para o senhor: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Essas palavras começam a entrar no coração do médico. O médico diz: como é que é? Cristo vai voltar? Sim, o doutor Paulo ensinou nós que ele vai voltar. Um outro dia, pessoas vêm visitar o moribundo e perguntam: faz tempo, doutor, vai demorar muito para ele voltar? Porque somos parentes dele.
Nós falamos para ele largar a mão dessa seita, dessa religião nova, mas ele não saiu. Ele perdeu, doutor. O senhor sabia que ele perdeu o nome dele? A família dele era rica, ele era advogado, ele perdeu tudo, teve que aprender a costurar tendas para sobreviver. Doutor, nós fomos falar para ele que ele ia passar fome. Sabe o que ele respondeu para nós? Nada me separa do amor de Cristo, nem a profundeza, nem a altura, nem a largura, nada me separa do amor de Cristo. Quando Paulo retorna em si, quando ele sai do estado de coma, Lucas dá a ele bem-vindo. Diz a história que Paulo, sentado na cama, disse: quanto tempo eu estou aqui? E Lucas diz para ele a quantidade de tempo, e Paulo diz: eu preciso me levantar, doutor, e eu preciso sair para pregar o evangelho. E Lucas diz: não, o senhor tem que ficar sob observação, o senhor caiu de uma muralha, sua cabeça está inchada, o senhor está proibido de pregar, quer que seja que o senhor pregue. A história diz que Paulo começou a gemer, dizendo: ai. E Lucas diz: o que é que está doendo? Minha cabeça. E Paulo insiste: não, ai. Ai o que? As pernas? Não, doutor. Ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doutor. É nessa história, nesse momento, que o médico Lucas, sendo rico, abandona tudo e diz assim: doutor Paulo, nós vamos fazer um negócio. Se o senhor deixar eu escrever a sua biografia, a história dessa seita que o senhor está fundando, eu lhe dou meus préstimos de serviço como médico, mas eu não sou nada da sua religião. Posso? Paulo aceitou. Olhe para mim, Atos dos Apóstolos. Qual livro eu disse? Foi escrito por Lucas, antes do seu evangelho. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos quando ele não era cristão. Ele era médico de Paulo e fazia biografia, tudo que ele via, ele ia escrevendo. Por isso nós temos Atos dos Apóstolos. Se não fosse Lucas, nós não teríamos Atos dos Apóstolos. A história é tão perfeita que quando Paulo vai pregar em Troas, qual é o nome da cidade? Todo mundo lembra da história? Paulo está pregando e no terceiro andar da casa tem um crente sentado lá na janela. É uma desgraça. Crente fora do lugar é um problema. Daria mais uma pregação de 3 horas aqui. Eu estou dando aqui gravetos para que os meus companheiros construam depois a sua fogueira. O homem está sentado na janela. Vale uma pergunta: quem está sentado na janela está olhando para dentro ou para fora? Ninguém sabe. É assim o crente que está fora do lugar. Você não sabe se ele está em Cristo ou se ele está fora. E o pior, todo crente fora do lugar pode cometer uma tragédia, e a tragédia atrapalha ele, a vida de todo mundo. Eutico despencou do terceiro andar da casa, caiu do lado de fora, quebrou o pescoço e morreu. Houve um tumulto naquele lugar, o culto acabou, estava todo mundo ouvindo Paulo pregar, e a multidão começou a sair para a rua porque alguém gritou: caiu um menino aqui. A família, quando chega perto do rapaz, percebe que ele está ficando roxo, com secreções pelo ouvido, pelo nariz, o pescoço dele está mole, ele quebrou o pescoço. E todo mundo começa a gritar: um médico, precisamos de um médico. E tinha um médico no culto, e o médico aparece, o nome dele é Lucas. Lucas se apresenta: eu sou médico, qual o problema? Esse moço caiu. Lucas chega perto do moço, tenta ver a sua pulsação, e o moço está morto. E Lucas diz aquilo que todo médico diz: perdemos o rapaz está morto. Quando ele declara a morte, o choro toma conta da multidão, e a multidão é rompida por um homem pequenino que vem andando. E esse homem é Paulo. E Paulo chega perto de Lucas, deve ter perguntado: o que aconteceu, doutor? Que chororô é esse? E Lucas dizendo: esse moço acabou de morrer, Paulo. E eu imagino Paulo dizendo: não, doutor, como é que o senhor tem certeza que ele morreu? Paulo, eu sou médico, eu aprendi no Egito, eu sei sobre o corpo humano, ele está morto. Eu acho que nasceu com Paulo essa história da gente não aceitar uma opinião só. Já aconteceu com você de ir no médico, alguém diz assim: procura outro médico, pede uma segunda opinião. Foi Paulo que começou com essa história. Paulo olha para Lucas e diz assim: não, doutor, essa é a sua opinião, eu preciso ouvir um outro médico falar. Imagina o Lucas dizendo: o senhor é louco, o senhor não vê que só tem eu de médico aqui num raio de 300 quilômetros? Não, Lucas, você que não sabe, o médico dos médicos nunca se afastou de mim, ele sempre esteve conosco. Jesus está aqui, Lucas. E eu imagino Paulo dizendo: senhor, me dá licença que eu vou ligar no telefone do Senhor Jesus. Ô glória, agora é para crente penteca. Vou ligar no telefone celular dele. O telefone de Jesus tem número, anota aí: 3332. Qual o número? 33 é o capítulo, 3 é o versículo, e 2 são 2 joelhos cravados no chão. Do livro de Jeremias, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O telefone de Cristo
é tão bom que nunca está fora de área, viu? Paulo ligou, Jesus atendeu na hora. Pois não, Paulo, senhor, eu estou com um moço aqui, o médico está falando que ele morreu, o que o senhor diz? Olha a opinião do médico dos médicos. Paulo, o rapaz está dormindo. Subiu um arrepio no meu corpo. Isso aqui vale uma contemplação. Um diz que é a morte. Jesus vem e diz que é sono. Deixa isso cair no seu coração agora. Tudo que falaram que morreu na sua vida, casamento, ministério, família, trabalho, emprego e sonhos, isso é a opinião dos outros. A opinião do seu Cristo nesta madrugada é essa: não tem nada morto, só está dormindo. O Senhor vai acordar o seu casamento de novo. O Senhor vai acordar o seu ministério de novo. Ele vai acordar o seu filho. Seu filho não termina esse ano na boca do crack, não. Esse ano ele terminará cantando no coral de jovens. O seu marido, quem viver, verá, para ser diácono na porta daquela igreja com aquela bola vermelha ali, ó. Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Por quê, pastor? Porque o médico dos médicos está dando o parecer dele. O parecer de Jesus não é morte. Não é morte, é só um sono. Vai acordar. Só quem crê nisso, levante a mão direita para o céu e agarre o ombro da pessoa que está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalha com vontade. Tira a pessoa do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui. Não, brade. Diga: Deus te trouxe aqui. Para isso. Para sacudir você. Para sacudir os seus sonhos. Para acordar os seus sonhos. Para acordar o seu casamento. Para acordar o seu ministério. Só quem acredita agora não dá grito, não dá um berro de glória a Deus. Eu sinto cheiro de ressurreição. Quando Paulo chacoalha o defunto, e o defunto faz assim, sim, caiu um temor naquela multidão. Paulo coloca o moço de pé e ele começa a dizer: é por isso que a minha fé é real. O Cristo que eu sirvo é a primícia dos mortos ressuscitados. Se ele ressuscitou, Eutico também está ressurreto. Qualquer um que esteja morto pode voltar a viver. Lucas, o médico amado, cai de joelhos e diz assim: Paulo, não há Deus como seu Deus. Eu caminho com você e é impossível não amar o Deus que tu amas. E ali em Troas, depois do milagre de Eutico, Lucas se converte à fé cristã. Agora ele caminha com Paulo como crente. E Paulo foi sempre referência de Lucas. Está pronto para chorar? Paulo é preso. Paulo é o quê? Depois da sua terceira viagem missionária. Lucas nunca o abandonou. Faltam poucos dias para Paulo ser decapitado. Paulo morreu decapitado. Arrancaram a cabeça dele. Ele também chama Lucas. E Lucas está diante de Paulo para se despedir. Diz: o que eu vou fazer da minha vida, Paulo? Eu não sou mais médico de homens. Eu deixei tudo para caminhar ao seu lado. Eu só sei escrever. A história diz que Paulo diz assim a Lucas: Lucas, se tu não podes mais ser médico de homens, seja médico de alma. Volte pelo caminho do Nazareno. E você escreva uma história dele. Faça um retrato dele dentro da sua visão. Os outros que caminharam ao lado dele escreveram porque estavam perto dele. Nós precisamos que alguém escreva sobre Jesus de outra maneira. Nós precisamos de alguém que não seja tão íntimo dele, para que as pessoas tenham uma visão de Cristo, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Lucas pega um romaneio, um roteiro. Ele tem na sua mão nomes de pessoas e endereços. E quando Paulo morre, o velho médico volta pelos caminhos onde Jesus passou. Quer acompanhar uma dessas histórias comigo? Lucas entra em uma cidade e no papel está escrito: menino do peixe. Oh, glória. E começa a bater de porta em porta, na quitanda.
onde é que mora o menino do peixe? Então, ele é famoso aqui, mora naquela casa ali. Lucas bate na porta de uma casa. A porta se abre e tem um homem gordo, careca, barbudo. Pois não, eu sou o doutor, eu sou o médico Lucas, eu sirvo a Jesus. Lucas senta de um lado, pega o seu nanquinho, papiro, começa a escrever. E o gordinho senta do outro lado assim: foi há muito tempo, doutor, eu era criança. Aleluia. Minha mãe saiu de casa e colocou no meu pescoço uma sacolinha com 5 pães e 2 peixinhos. Uma procissão. A voz dele era como a voz de muitas águas. Ele falava e o coração da gente sacudia no peito. Eu não entendia muito o que ele falava quando ele pregava. Eu e as crianças íamos brincar. A gente voltava quando o sol já estava se pondo. Eu me lembro daquele dia, quando eu cheguei perto da minha mãe, tinha uma murmuração. Estava todo mundo com fome, tinha acabado a comida. E os discípulos dele estavam no meio da multidão, com a mão em volta da boca, gritando: alguém tem comida? Alguém tem comida? Minha mãe e um dos discípulos dele veio perto de mim e disse: você tem comida, menino? Ele olhou a minha mochilinha e tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou te chamar. Vem, chega mais perto. Chega mais perto, se esparrame aqui. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, ficar em você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pega na mão de quem está do seu lado. Abre o céu sobre esse lugar, meu Pai. E pra não ver, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar da história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Caia sobre este lugar o bálsamo de Gileade. Quando houver alguém aos prantos, seja confortado, seja consolado agora. Recebe um abraço dos céus, seja tocado agora. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. A igreja inclina a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, como eu disse durante a pregação, vigília não é culto qualquer.
vigília é culto de dor, é culto de choro. Esses homens e mulheres saíram do lugar deles, vieram à frente do altar. Alguns estão machucados demais, estão feridos. Alguns perderam tudo. O diabo fez uma cilada, armou uma cilada. E eu não sei por que o Senhor permitiu. O Senhor não se revela dessa forma. Eu sei que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, meu Pai. Eu quero profetizar aqui neste momento. A palavra que eu preguei se cumpre na vida dos seus filhos, porque cada um vai desenhar Jesus para eles agora. Alguns precisam agora que o Senhor se manifeste curando, outros que o Senhor se manifeste devolvendo, restituindo, outros que o Senhor se manifeste trazendo a honra de volta, outros que o Senhor se manifeste trazendo a família. Senhor, eu dou uma palavra de ordem ao inferno, eu libero um decreto. Eu digo ao diabo: basta, chega, termina hoje o ciclo da vergonha, termina hoje o ciclo da angústia, termina hoje o ciclo da tristeza. Basta! Senhor, move as águas. Faz acontecer nesta noite o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro dele. Vira o cativeiro dos seus filhos nesta hora. E eu quero um sinal de que o Senhor está virando. Onde houver alguém, Senhor, que o Senhor está anotando o pedido e vai responder esse ano ainda, enche do Espírito Santo agora. Toca, toca nesse lugar, toca nesse lugar. Senhor, quem viu esse povo caído, agora vai ver esse povo de pé. Quem riu, Senhor, da vergonha, vai ter também que se alegrar do tempo de exaltação. É hora de colocar o seu povo de pé. Eu quero que você abrace alguém do seu lado e diga para ele: quem me viu triste vai me ver feliz, sorrindo. Ah, meu Deus! Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me deu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé.
você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então cante comigo aí. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai, e me honra a presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Quem pode dar um grito bem alto, glória a Deus? Vai lá e pega quem falou da minha vida, grita, avisa que eu estou de pé, e quem colocou o fim dos meus dias, de novo, avisa que eu estou de pé, pois quem ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Só quem tá de pé dá um grito, uma salva de palmas e um tiro pra cima. O meu Deus me põe de pé. Murcha a barriga e estupe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: Jesus é aquilo que você acredita que ele é. Se você crê que ele é o Deus da vitória, você vai sair daqui com a sua vitória, porque ele é na sua vida aquilo que você diz que ele é. Amém? A Bia já está aqui. A Bia vai cantar uma música, para mim é a mais bonita de todas, porque falou muito comigo quando eu estava num momento de vale, de luta. Mas eu quero fazer um ato profético com você. Abra sua mão. Só os vigileiros loucos. Diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, meu ministério, meus sonhos, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai encontrar 7 pessoas. Lembra da numerologia? Você vai abraçar 7 pessoas. Você vai dizer para cada uma delas: esse será o melhor Natal da sua história, e o ano que vem o melhor ano da sua vida. No 2,5 você solta o playback da Bia, porque no 3 ela já vai entrar cantando. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará com o seu ministério. 2,5, o Maranhão será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão e pise em cima, com força, e abrace 7 pessoas. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, canta comigo. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Profetiza. Se você se ajoelha e não consegue mais orar,
Todo mundo já passa por isso. Ah, meu Deus. Pensa que os teus inimigos triunfaram, mulher. Mas uma coisa eu quero te falar. Canta comigo, pastor Marcos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje. Tome posse da sua bênção. A glória da segunda casa, canta, Será maior que a da primeira. a vitória está garantida, Esta promessa é verdadeira. quando Deus quer operar, vai. Ninguém pode impedir. Toma posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo, olha aí, terminado em tua vida, não. O teu Deus, meu Deus, o teu Deus nunca mudou. Vem aqui, Deus. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? Eu não sou nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção Hoje aqui. hoje. A glória da segunda casa será maior. A vitória está garantida, Esta promessa é verdadeira. quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quero ouvir você, bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Toma posse. Toma posse da sua bênção Tome posse hoje aqui. hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Quem está feliz? Quem está muito feliz? Vou me acertar com ele para a gente fazer. Transformar isso aqui num ponto de encontro de vasos. Para descer o Maranhão foguista, tudo para esse lugar aqui. Acho que até o diabo vai se mudar do estado de São Luís, do estado do Maranhão. Quem acredita que Deus é dono do ouro, é dono da prata? Então olhe para mim nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero deixar sobre a sua vida uma oração de fé. Uma oração. Nesse bairro habitou o pecado. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dizem que aqui era um bairro muito pobre, muito precário. Há de ser um bairro muito rico e próspero. Cadê? Quem toma posse? Quem toma posse? Que Deus continue guardando os nossos irmãos, abençoando a vida do pastor Marco Feliciano, esta
instrumentalidade peculiar, não é? É algo ímpar, é algo dele, que Deus continue guardando e abençoando o nosso querido pastor Marco. Se o senhor entender que devamos fazer mês que vem, só dá data. Vai estar de férias na América, mas voltando, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Dá mais um pouquinho de peixe ainda? Tem? Dá um pouquinho de peixe? Vamos lá? Pastor Silmagno Reis, cadê você? Silmagno, já foi embora? Silmagno Reis. Tá aí, Rogerinho do Paredão de Jesus, pastor Marco Feliciano está chamando aqui. Mais madrugadas como esta, para que fôssemos motivados um pouquinho mais, porque a jornada é longa. Eu tenho certeza absoluta que nesta madrugada Deus colocou combustível no tanque espiritual de muita gente aqui. Louvado seja o nome do Senhor.